Excelentíssimo senhor Corregedor Nacional de Justiça, Dr. Mário Campbell, excelentíssimo senhor ministro relator, Pablo Coutinho, e na figura de quem cumprimento as demais autoridades, devo dizer que a beleza do direito e a sua dimensão se perfaz num debate como esse, em que duas situações aparentemente idênticas reclamam, quero crer, situações e decisões absolutamente diversas. Direto ao ponto, o magistrado está cautelarmente afastado por uma decisão do interna corporis tomada numa sessão extraordinária do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região. E nós reclamamos a aplicação nesse caso, e não há precedentes conhecidos nesta casa que nós identificamos da aplicação da recentemente aprovada Resolução 528 de 2023, por este Conselho. O que diz a Resolução 528 de 2023, aprovada pelo CNJ? Ela trata da extensão por simetria dos mesmos direitos à magistratura que são pagos ao Ministério Público da União. Agora, vejam, excelências, e é preciso fazer esse distinguishing. Aquele julgado que norteou a mudança de entendimento dessa Corte, e esse elemento precisa ser muito bem frisado, na ocasião, o ministro Marco Aurélio não se baseava na lei orgânica do Ministério Público da União. Na ocasião, a decisão do ministro Marco Aurélio foi no mandato de segurança interposto por um promotor estadual, e ele tinha como norte julgamento uma decisão baseada em uma lei estadual, a Lei 6.536, de 73, que não possui o mesmo dispositivo que está no parágrafo 3º do artigo 260 da Lei Orgânica, do Ministério Público da União. Dispositivo esse, já referido aqui em plenário, que assegura que, durante o período de afastamento cautelar, o integrante do Ministério Público, e por aplicação e simetria à Resolução 528, o magistrado, deverá ser considerado como de serviço efetivo para todos os efeitos. Portanto, aquela decisão, excelência, do STF, que tem norteado a mudança de entendimento dessa Corte, data máxima vênia, nos parece a necessidade de ser revista. E aí eu faço novamente menção ao julgado precedente desta Corte, do ministro Lélio Bentes, já referido em plenário, porque acho que a percussiência dessa Corte até então era de clareza solar e que deve ser novamente repristinada. Na ocasião, dizia-se dessa Corte: a decisão do afastamento cautelar do magistrado é medida preventiva e precária, revogável a qualquer tempo. Decotar os auxílios das verbas recebidas pelo magistrado afastado sem respaldo legal, e aí é que vem. A discussão do respaldo legal pode vir da discussão da natureza jurídica da parcela, sendo ela condicional ao exercício, que é o que se decidiu lá no STF, mas leia-se, baseando-se em uma lei estadual e não na lei orgânica do Ministério Público da União. Mas a discussão do respaldo legal pode se dar também, e como reclamamos, pela aplicação, neste caso, do parágrafo 3º do artigo 260 da Lei do Ministério Público da União, que assegura, ipsis literis, que durante o período de afastamento cautelar deve ser assegurado ao magistrado como se em efetivo exercício estivesse. Ora, aplicando-se o parágrafo 3º e a recente resolução aprovada no final do ano passado por esta Corte, a 528, não nos parece haver razão para continuar seguindo aquele entendimento do eminente ministro Marco Aurélio, porque lá, repito, tratava-se de um pedido do Ministério Público Estadual baseado numa lei estadual, e não na aplicação do parágrafo 3º do artigo 260. Dito isso, excelências, e adiantando e avançando sobre a jurisprudência dessa Corte do ministro Lélio Bentes, diz ele, sem respaldo legal e sem a comprovação da responsabilidade disciplinar. Excelências,
trata-se de se distinguir as hipóteses de afastamento, sim, quanto à sua causuística. Uma coisa se dá quando o magistrado, o servidor do Ministério Público da União, o promotor, é afastado por uma decisão de ato de terceiro, uma decisão baseada numa liminar concedida por um ministro de Corte Superior, uma decisão baseada numa investigação da Polícia Federal, uma decisão baseada por um elemento exógeno. Este afastamento, e quer nos parecer que a medida dessa Corte é de proporcionalidade entre as razões do afastamento cautelar, que subsidiam esse afastamento, e a permissibilidade que, durante esse afastamento, venha se decotar parte dos rendimentos do magistrado. Excelências, neste caso, não é assim. O eminente magistrado que está afastado há 180 dias, ele não sabe. Isto aqui, Excelência, são todas as portarias deste Conselho Nacional de Justiça que instauraram correições extraordinárias em 2023 e 2024. Todas elas têm o nome dos integrantes da comissão disciplinar. Nós, e o magistrado afastado há 180 dias, não conhece os nomes dos integrantes da comissão correicional que motivou o seu afastamento, porque eles não foram informados. Essa informação já foi requerida em vários procedimentos, já foi requerida em pedido de informação e, por último, o Tribunal Regional aplicou a ela um sigilo de 15 anos. Mas não são só essas. Existem inúmeras outras nulidades candentes em cada um dos procedimentos que infirmam a razão de afastamento do magistrado em questão. Um servidor de 31 anos da Justiça do Trabalho, 11 anos como técnico, 20 anos como magistrado aprovado em concurso. Esse servidor, que se colocou em rota de colisão com o presidente do Tribunal Regional do Trabalho, por razões que estão nos autos, e eu acho desnecessário ficar gizando aqui de público, mas o que eu quero dizer? Trata-se de um afastamento de natureza cautelar por ato interna corporis daquele tribunal. A irredutibilidade dos vencimentos assegurado na Constituição Federal, Excelências, assegurado no artigo 25 da LOMAN, essa irredutibilidade de vencimentos não deve servir apenas para os momentos de efetivo exercício, data máxima vênia. Imaginem, Vossas Excelências, que a independência da magistratura se perfaz também para instantes como esse, em que um magistrado, por não claudicar do seu exercício, por não temer se colocar em rota de colisão com autoridades superiores a ele, esse magistrado não deixa de enfrentá-los. E aí, quando cautelarmente afastado, tem a sua remuneração reduzida pela metade. Isso prejudica, Excelências, não só a independência funcional, isso prejudica a capacidade de exercício de defesa desse magistrado. Portanto, com todo respeito a essa Corte, existem elementos de distinção, tanto para não aplicar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, quanto para repristinar, ao menos neste caso específico, a jurisprudência que já vinha sendo consolidada por essa Corte. Quando o magistrado é afastado cautelarmente por ato interna corporis, divisado por tantos e inúmeros vícios que estão ali nesse procedimento, e há mais de 180 dias sem que sequer tenha havido a instrução de um procedimento contra ele, há mais de 180 dias, isso fragiliza a independência da magistratura, data máxima vênia, porque instaura o temor em todo e qualquer representante do Estado de que, uma vez, quando cautelarmente afastado, ele terá sonegado a capacidade de subsistência, de prover recursos, inclusive, para a sua própria defesa. Então, é disso que se trata o caso presente. E é por isso que eu peço a Vossas Excelências a revisão, ao eminente relator, a sua revisão, a ponderação, e se ao menos, portanto, se não o quanto, que ao menos se assegure, tal e qual como no voto precedente, a possibilidade de recebimento ao final, quando absolvido será, porque as nulidades são mais do que flagrantes, o recebimento de boa-fé das parcelas. Mas isso para que seja feito agora.
A viagem deste patrono só foi possível porque o magistrado tinha milhas, senão sequer isso teria capacidade. Muito obrigado, Excelência.